Olá, pessoal. O Brasil não para, né? Vocês viram os prints divulgados pela Carla Zambelli? Eu já vou colocar o vídeo aqui para vocês verem, mas a impressão que eu tive no print é que Sérgio Moro esqueceria os pseudo-crimes que o presidente cometeu, pseudo porque não existe, em nome do varejo. Então ele prevaricaria para ter uma pessoa no governo? Qual a real relação do Sérgio Moro com o Valeixo? Por que essa obsessão? Então ele abre mão de um cargo que ele poderia fazer o nome dele entrar para a história, porque ele já estava fazendo com a diminuição da criminalidade, e aí ele abre mão de tudo isso por conta da nomeação do Valeixo. Qual é a real relação do Sérgio Moro e o que engloba o Valeixo nessa história? Assista um vídeo da Carla. Tentativa da deputada o tempo inteiro de convencer o então ministro Sérgio Moro a permanecer no governo, né? E amigo pessoal, né? E amigo pessoal da deputada. Foi. Ela é filhada de casamento. E a resposta dele, a gente estava chegando a ela. Contextualizar, tá? A gente estava minutos antes dele pedir demissão. O Valeixo já tinha pedido demissão pro presidente, aceitado que seria a pedido e não ex officio. Então, o Valeixo já tinha saído, isso já era feito. E a gente sabia que ele ia pedir demissão por isso. Então, eu fui ali tentar convencê-lo dele ficar. E aí eu uso os argumentos de que não estou vindo como parlamentar, estou vindo como admiradora do Nas Ruas, etc. Essa pessoa que lutou pelo senhor, que fez manifestação de rua, que montou boneco, que fez sessão solene no Dia Internacional de Combate à Corrupção lá na Câmara para ele. Essa pessoa, meu padrinho. E aí eu peço, pelo amor de Deus, para ele me receber. O Brasil precisa de você. E ele responde uma coisa que aí eu quero ter a sua atenção para um detalhe. Se a mensagem é em branco. É em branco. Se vocês puderem dar um zoom, ele diz o seguinte: se o PR anular o decreto de exoneração, ok. Se o presidente da República anular o decreto de exoneração, ok. Ele ficaria. Ele ficaria. Bom, viram? Agora eu quero que vocês deixem aqui para mim nos comentários o que vocês acharam disso. E claro que a novidade não é só essa. A novidade é o João Dória tentando contra a segurança nacional para criar uma crise dentro do governo e derrubar o presidente e convencer o Paulo Guedes a sair do governo. Claro que Paulo Guedes tem caráter e lealdade, honestidade, e deu um corte no João Dória. Eu já vou colocar o vídeo para vocês verem. Mas uma coisa da fala do João Dória me chamou a atenção. Assistam o vídeo e a gente vai conversar. O governador de São Paulo, João Dória, sugeriu ao ministro da Economia, Paulo Guedes, que deixasse o governo após a saída do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. A conversa, num telefonema entre os dois, foi divulgada pelo site Poder 360, do jornalista Fernando Rodrigues. No telefonema, Dória diz que estava ligando para o ministro não como governador, mas como amigo. Ele afirmou que quem sustentava o governo Bolsonaro era Sérgio Moro e ele, Paulo Guedes. E em nome da biografia do ministro, dava um conselho: desembarcar do governo agora. Paulo Guedes agradeceu a ligação, mas disse que não era ele quem sustentava o governo e que isso era feito pelo povo que elegeu o presidente. O ministro da Economia afirmou ainda que Bolsonaro tinha 1/3 de apoio da população e outro 1/3 ficava no meio do caminho para apoiá-lo depois. Guedes completou dizendo que o país vive um momento democrático, barulhento, mas virtuoso. Vocês repararam que ele fala em nome da sua biografia? Quem que saiu do governo falando que ia zelar pela biografia? Tá estranho isso, né? Então a gente pode concluir que João Dória está no meio de tudo isso. Foi o João Dória que estimulou o Moro a sair do governo neste momento para prejudicar o presidente. Por que o João Dória está por trás disso e por que ele usou a palavra sua biografia? Eu acho que isso ficou muito emblemático, né? Paulo, estou te ligando não como governador, mas como amigo. Quem sustentava o governo era Sérgio Moro e você. Agora sobrou você. Você é muito admirado. Em nome da sua biografia, quero te dar um conselho: desembarque do governo agora. E Paulo Guedes foi extremamente sincero, né? João, eu agradeço sua ligação, mas não sou eu que sustento o governo. Bolsonaro, quem sustenta o governo é o povo que elegeu o presidente.
E aí, o que vocês acham de tudo isso? O João Dória está tentando contra a segurança nacional, está conspirando para derrubar o governo, está conspirando para criar uma crise democrática? Deixem aqui para mim nos comentários. Um mega beijo no coração de todos e que Jesus os abençoe muito e muito. Fiquem todos com Deus.